Muito bem-vinda a mais uma leitura de escolha intuitiva aqui no canal. Nesse vídeo eu vou trazer para você a mensagem de um mestre. Antes de te mostrar as opções, eu quero agradecer você que respondeu nos vídeos anteriores. Agora eu tô vendo, né, as respostas, eu gravo com antecedência, vários de uma vez, e agora que eu tô vendo as respostas, a maioria das pessoas prefere, pelo menos quem tá respondendo, né, prefere assim, conversando diretamente comigo. Eu confesso que eu fico meio incomodada porque eu tenho que me preocupar com muito mais coisas além da leitura. Por exemplo, eu tô sempre descabelada, então eu vou ficando cada vez mais descabelada e isso me incomoda, mas tudo bem. Por enquanto, seguiremos assim. Já não tenho mais o problema do computador, enfim, da forma como eu manipulo os arquivos do vídeo depois de gravar, mas eu vou seguir desse jeito, já que, pelo menos entre aqueles que me responderam, é a preferência. É isso. Vou te mostrar então as opções para você escolher com calma para receber a mensagem de um mestre. Eu vou usar aqui o Guardiões da Luz, o oráculo, para selecionar qual mestre vai trazer a sua mensagem, mas eu vou fazer isso em cada grupo. Então, grupo 1 vai ser essa ametista Chevron. Vou botar aqui para focar. Ametista Chevron, veja se você se conecta com ela. Grupo 2 vai ser essa ametista, a drusa, de ametista normal, né? Então, grupo 1 e grupo 2. Olha que interessante! Assim. Enfim, é isso aqui. Grupo 1, grupo 2. Pausa o vídeo se for necessário. Começo com o grupo 1. Você que escolheu a ametista Chevron. Acho que assim ela fica aparente. E a gente vai ver então qual mestre, primeiro de tudo, né? Qual mestre traz a mensagem para você nesse momento. Vídeo sempre válido, né? Para quando você chega aqui, para o seu momento atual. É um vídeo coletivo. Não force nada a se encaixar na sua situação, na sua vida, na sua história. Fica com aquilo que fizer sentido. O restante solta para outra pessoa pegar. E como eu sempre deixo de sugestão, faça uma leitura de confirmação, uma leitura exclusiva para sua energia, para que você entenda o que realmente da mensagem é para você. Então, grupo 1, qual mestre traz o recado para você nesse momento? Vamos lá. Elmória. A gente tem o mestre ascensionado do raio azul aqui para você. É uma presença que desperta, que contribui para o seu despertar. O universo está com você. Vista um manto de proteção e de amor. Essa é a mensagem de Elmória aqui nessa carta, e esse é o mestre que traz. Foca, por favor. Esse é o mestre que traz a mensagem que a gente vai ver aqui hoje, nesse momento, né? Vamos ver, eu não consigo colocar, aí já é demais, né? Colocar a carta aqui, então ele vai ficar aqui na mesa comigo. E vamos ver, então, qual o recado de Elmória para você. Tem um outro vídeo aqui do canal, há muito tempo atrás, em que esse mestre também trouxe uma mensagem. Se eu lembrar, eu vou lembrar, eu vou anotar assim que terminar. Vou deixar no card o vídeo esse outro vídeo, né? Quem sabe não, as mensagens não se complementem. Nada nunca é à toa, né? Qual o recado de Elmória para você do grupo 1? O que ele quer que você saiba nesse momento? Autoridade.
três primeiras cartas que a gente tem aqui são autoridade com o imperador. Vou usar essa mão aqui para não correr o risco de bater na pedra. Fertilidade com a imperatriz. E um início de um amor com o As de Copas. Eu posso levar... É que assim... Tem muitas instâncias possíveis de serem trabalhadas. E eu vou tentar falar de pelo menos duas delas. A primeira, de cara, acho que é a mais óbvia aqui, é que a gente tem um casal, o imperador e a imperatriz, e um As de Copas. Então, pelo menos para alguns, a gente está falando sobre uma união. Só que, se eu quiser levar essa mensagem para um lugar mais interior, um lugar mais profundo, a gente está falando aqui de uma união interna. A gente também pode estar falando aqui, são várias possibilidades, como eu disse, né? Uma outra delas é que a gente está falando aqui sobre a sua relação com essas duas figuras. Pai e mãe. Terrenos não arquetípicos, não interiores. Pode ser. Mas também com a sua relação nesse momento, o quanto isso está te influenciando inconscientemente na sua dinâmica de vida atual. Então, por que eu tô falando isso? Eu tô aqui no momento de encruzilhada para decidir qual caminho eu vou seguir. Não vai dar para falar de todos. Então, por isso eu vou pegar mais cartas para ver o que sai. Mas é importante que você saiba que sempre é possível levar a mensagem para várias instâncias, para várias possibilidades. Uma externa, falando de você e possivelmente da união com outra pessoa, que é o que a maioria das pessoas faz, né, de cara. Principalmente com esse As de Copas aqui. Mas, se a gente quiser levar para um lugar profundo, também é possível. O tarô, ele é uma ferramenta exatamente de autoconhecimento. E a gente tá falando disso, né? Vamos ver. O que a Moria quer dizer aqui com essas duas figuras, esse par aqui. Isso porque eu nem olhei exatamente para os termos, né, que as cartas trazem. As três outras cartas que eu tenho aqui: 4 de Copas, descontentamento e tédio, o Mago com o Despertar e a Lua com a Sombra. A gente tá falando de questões internas. É claro que eu vou tentar o tempo inteiro trazer para o contexto externo, para o contexto da união. Mas eu não vou eu não vou parar só nessa mensagem de esse casal aqui, você se unindo a uma outra pessoa, um imperador e uma imperatriz com um possível início aí no futuro próximo. Tenha isso em mente como um desdobramento de tudo que eu vou falar aqui. Porque essa união desse As de Copas, essa oportunidade de talvez um novo relacionamento ou uma transformação no relacionamento que você já tem, independente de imperador e imperatriz, de gênero, né? Mas é a união, é o par. Uma transformação nessa união, isso tudo é consequência. Você mais inteira para se relacionar melhor com o outro. Isso é consequência do que eu vou dizer aqui. Então, tenha isso em mente. O que a gente tem aqui é a necessidade de você, como eu disse, olhar, talvez em primeiro lugar, para essa influência dessas duas figuras, o quanto você está permitindo ou reproduzindo pensamentos e comportamentos familiares do seu sistema, de crenças, de padrão mesmo de comportamento, e o quanto isso, hoje, pelo menos, tem se mostrado aqui, com essas cartas que eu tenho, tem se mostrado
um comportamento distorcido, um olhar distorcido que gera um comportamento também igualmente distorcido. Um comportamento muitas vezes tóxico. Não que você seja tóxica com a outra pessoa ou com as outras pessoas, mas gera um relacionamento viciado, sabe? Problema, desequilíbrios. Todo relacionamento vai ter embate, vai ter dificuldade, porque são dois seres diferentes um do outro e que estão exatamente se relacionando para aprender através desse intermediário, né, do meio termo entre um e outro. Mas quantas vezes a gente não se relaciona a partir de um lugar, por exemplo, ferido, a partir de um lugar com esse olhar distorcido, e isso gera um comportamento viciado no sentido de distorcido. Vou usar essa palavra. Eu fiquei aqui buscando outras. Isso tudo porque a gente tem aqui a lua. A gente está falando de sombra. Todos os seus conteúdos ocultos, sombrios no sentido de ocultos, aquilo que está inconsciente, aquilo que você não tem noção, clareza de que tem em você, e isso atua sem você se dar conta. Vou dar um exemplo besta, até um exemplo básico. Você pode ser alguém, não significa que eu tô vendo isso aqui, é só um exemplo para ilustrar o que eu quero dizer. Você pode ser alguém que num relacionamento é aquele tipo de pessoa que acha que o outro tem bola de cristal. Então, você fica esperando que a outra pessoa faça uma coisa que você quer que ela faça, a pessoa não faz, e aí você fica puta da vida porque a pessoa não fez. E aí, ao invés de falar, você cria um bico, emburra, dá patada, dá fora na pessoa. E aí a pessoa fica assim, o que aconteceu aqui? O que tá acontecendo? E você não consegue elaborar, falar, pedir, solicitar o que você quer. Expor as suas demandas internas. Quais são as suas expectativas? O que você quer dessa pessoa? Como você gostaria que ela agisse com você? Fala. A outra pessoa não tem obrigação de saber. Você tem obrigação de falar, se isso faz tanta diferença para você. Esse tipo de comportamento é um exemplo. Então aqui por que você age desse jeito? Quem em você tá agindo desse jeito? Onde você aprendeu a agir assim? A esperar que o outro leia os seus pensamentos? É o momento aqui de você olhar para essa sombra, olhar para esses comportamentos que talvez, claro, você não tendo consciência, você pode ser que nem saiba por onde começar, mas busque ajuda. Talvez esse seja exatamente o momento, e essa seja o principal ponto dessa mensagem. Você está enfrentando dificuldade nos seus relacionamentos? Você está enfrentando dificuldade para encontrar um relacionamento? Quem sabe não é a hora de buscar ajuda para olhar para isso, para olhar para essa dificuldade. O que a gente tem aqui é muito claro com essas cartas. Tomar consciência, o mago. Inclusive o mago, tradicionalmente, né, a gente fala que o mago ele traz a energia do potencial de manifestação. Você pode criar novas realidades, você pode viver qualquer coisa que você deseja viver aqui com a energia do mago, porque você tem tudo que você precisa para criar essa realidade, inclusive esse Ás de Copas, se assim você quiser. Então, se você não está conseguindo, o que está agindo inconsciente em você que está te impedindo, que está sendo uma barreira, um obstáculo? E aqui, uma outra instância aqui, né, quando eu disse que eu poderia levar essas cartas para vários lugares, e ainda falei assim, eu nem falei sobre as palavras, os termos que as cartas trazem, né? Uma outra possibilidade é que a gente pode não estar falando exatamente de amor aqui. A gente pode estar falando sobre trabalho. A gente tem aqui a autoridade com o imperador e a fertilidade com a imperatriz. O que é isso? Potência de realização, potência de criação. Mesmo que o seu trabalho não seja criativo, o trabalho é um fazer.
Seja qual for, é um trabalho manual de você se dedicar diariamente a construir algo, a produzir algo, a fazer alguma coisa, seja intelectual, seja concreto, enfim. Todo trabalho, ele é um trabalho criativo e que demanda, que exige esse empenho, essa ação, né? Proatividade. Então a gente tem isso aqui. Levando, inclusive, eu posso ir para um outro lugar falando sobre a autoridade no sentido sombrio dela, de autoritarismo. O quanto você exige de si, o quanto você exige do mundo, o quanto você vive uma vida infértil. Olha quanta coisa tem aqui na minha frente. E, sinceramente, tudo isso é válido para mim. É que eu tenho já 16 minutos falando aqui. Não isso tudo, né? Porque o início eu falei uma mensagem geral. Mas por aí. E eu tô só começando a falar disso. É muita coisa que tem aqui de desmembramento possível. Por isso que eu disse, uma das consequências disso aqui, dessa sombra atuando de um jeito que você não consegue ter noção, mas que influencia e impacta nos seus resultados, sejam profissionais, seja pessoal, na sua vida pessoal, isso tudo pode chegar no desembocar, né? Desembocar numa falta de conexão com o seu parceiro ou parceira. Pode desembocar numa dificuldade de encontrar um relacionamento, alguém para que queira se relacionar com você. Pode desembocar em dificuldades profissionais. É tanta coisa, é tanta possibilidade, e eu acredito que tudo isso é válido sim. Se alguma coisa que eu disse te ressoou com você, talvez seja o momento de você buscar ajuda para ter clareza. Em primeiro lugar, ter clareza de que sombra é essa. O que está agindo de forma inconsciente que está te impedindo desse as de copas, essa oportunidade se manifestar na sua vida ou se estabelecer na sua vida, porque às vezes a oportunidade surge, mas não fica, né? É instável. É isso que eu tenho com essas cartas. Vou pegar mais uma aqui para finalizar, já caiu aqui. O julgamento com a verdade. Assim, é o momento. A mensagem de Elmore aqui é muito clara. Eu falei muita coisa e, pra mim, aparentemente, eu falei muito pouco. Eu tô só começando a falar. Tem muita coisa que precisa ser dita aqui sobre isso tudo que tá na minha frente, porque é como se fosse um grande bolo, um grande emaranhado, várias pontas interconectadas que cada uma vai se tornando um obstáculo para outras vezes, ou uma não tem nada a ver com a outra, mas está tudo misturado e você pode estar num momento de vida em que está tudo muito difícil, tudo muito empacado e você não sabe para onde ir. Nesse momento, eu vou te dar uma dica. Você que escolheu esse grupo não foi à toa. Inclusive aqui a gente tem esse 4 de copas, né? A pessoa que tá de costas para a luz, olhando para a vida entediada, uma vida desconfortável, descontente. Pode ser essa sensação externa, né? Mais aparente. E se você se identifica com isso, ou com qualquer outra coisa que eu disse, tenta buscar ajuda para aprofundar nesses temas. Não tenha medo de aprofundar nesses temas, de olhar para dentro. O que eu quero dizer com isso quando eu falo assim, falei lá no início, procure uma leitura particular para confirmar o que vier a surgir na sua leitura. Não é buscar uma leitura para entender o que ele sente por mim. É comum a gente procurar esse tipo, eu recebo várias, né? Acho que se eu fosse fazer um cálculo, deve ser a pergunta que eu mais recebo em atendimentos particulares. E não só eu, né? E ao invés de olhar para o outro, o que essa pessoa sente ou não sente por você, olha para você.
Olha para o que você sente. Olha para o que você está vivendo que está te gerando dúvida sobre os sentimentos dessa pessoa. Por quê? Tem dúvida. O que está fazendo essa dúvida existir? O que em você está ressoando com alguém que te deixa em dúvida? Entende? As perguntas vão ajudando a aprofundar a compreensão. A gente precisa olhar para essa sombra. Ela tá aqui não para atrapalhar. Ela tá aqui para ser vista, reconhecida. Esses conteúdos, inclusive a dificuldade, mas tem a verdade aqui com o julgamento, né? Inclusive as dificuldades, elas existem para te mostrar que alguma atitude nessa direção tá equivocada. Então, é o momento de rever essas atitudes. Só que você só consegue fazer isso quando você olha para dentro. Então, para mim, a sua leitura fala, a mensagem de Elmória é: busque essa verdade interior. Busque a sua verdade. Porque só assim você vai conseguir se libertar dessas amarras, desse grande novelo aqui de obstáculo que talvez seja a realidade de alguém, mas pode ser algo mais simples, mais aparentemente superficial, como uma falta de sentido para a vida, um chateamento, sabe? Aquela coisa de nada tá muito bom, as coisas estão meio mornas, eu não sei o que eu tô fazendo. Pode ser uma coisa mais assim, que parece mais simples. Só aquele desconforto de, podia estar melhor. Então vamos entender o que tá fazendo tá desse jeito. Esse é o momento que você está sendo convocada para fazer essa busca, porque você precisa. Isso aqui é para o seu crescimento, é para o seu desenvolvimento. E aí eu vou só amarrar aqui uma coisa que eu disse no iniciozinho da leitura. Quando eu falei sobre você pode começar por essa relação, pai e mãe. Não para culpabilizar ninguém aqui. Não é buscar culpados. Hoje eu tô assim porque fulano fez isso. Não. Mas para entender o que você absorveu dessa dinâmica aqui. Por exemplo, não significa que é isso, que a raiz do problema vai estar ali naquela relação, naquela dinâmica, mas pode ser um primeiro passo, um primeiro caminho para se olhar. É o mais próximo, né? A gente experimenta a vida primeiro através de pai e mãe, que foram aqueles que nos deram a vida. Então, muita coisa que a gente experiencia hoje, ou se reconhece como hoje, a gente absorveu dessas figuras. Então, pode ser um primeiro passo, olhar para isso. Espero que essa leitura seja, pelo menos, um convite para essa busca da verdade, da sua verdade, te trouxe, né, de alguma forma tenha te trazido algum insight para você começar a dar esse passo. É muito complexo isso tudo que eu tenho aqui para falar num vídeo de 20 minutos e para falar assim. Eu nem sei quem é você que tá aí do outro lado. Quem é você que ficou até aqui? Escolheu lá no início, mas será que todo mundo ficou? Que histórias são essas? Cada história é única. Cada ser é único. A gente vive situações mais ou menos parecidas, né? Mas cada história é única. Então, é importante... Aqui eu tô dando o primeiro passo para olhar, mas é importante você olhar especificamente para sua história. Para reescrever a sua história. É o momento de você reescrever essa história para criar um novo futuro. Essa é a principal mensagem, principal convite de Elmória aqui para você. Eu acredito que eu não tenha falado diretamente, só pontuado, mas não tenha trazido diretamente um como você faz isso, porque vai ser exclusivo de cada um que escolheu essa opção, esse como. É isso. Te vejo no próximo vídeo. Grupo 2, você que escolheu a drusa de ametista. Vou deixar ela aqui. E a gente vai, então, ver qual mestre primeiro, né? Vou usar aqui o oráculo. Qual mestre traz a sua mensagem nesse momento? Uma leitura sempre válida pro momento em que você chega aqui. Não precisa forçar nada.
encaixar na sua realidade, na sua história. E como eu sempre deixo de sugestão, né? Façam a leitura para confirmar aquilo que realmente é seu, antes de tirar conclusões, né? É sempre bom. Então vamos ver que mestre nesse momento quer falar com você, do grupo 2. Saíram 2. Saíram 2 cartas. Mas é interessante isso que aconteceu aqui. A gente tem Saint-Germain como primeira energia. Por que é interessante? No primeiro grupo, eu até deixei separado para não cair de novo. No primeiro grupo, a gente teve a energia de Elmoria, que é o mestre ascensionado do raio azul. Você recebeu o mestre ascensionado do raio violeta, Saint-Germain. E aí eu falei no grupo 1 o seguinte, tem um outro vídeo aqui no canal que eu também trago uma mensagem exatamente desse mestre. E o curioso é que a outra opção é Saint-Germain. Então eu tô aqui de novo com os dois. Olha que curioso. E eu não me lembro lá, eu acho que eu escolhi. Eu peguei de propósito a carta. Ela era inclusive a carta de escolha. Eu vou deixar no card. Aí agora eu não sei se eu consigo colocar 2 vezes o mesmo vídeo. Caso não, vai no início do... Não, acho que clicando no izinho que fica. Ou, enfim, vou deixar na descrição também o link. E assista a mensagem desse outro vídeo que tem aqui no canal. Que já é bem antigo, não faço ideia do que foi dito lá. Mas pode ser que tenha alguma coisa aí. Nada é à toa. Saint-Germain fala sobre a liberação do karma. Se mova além do drama. Crie o seu próprio caminho e abra espaço para as energias positivas. Limpeza, né? Saint-Germain, raio violeta é um raio de transmutação que vai limpando, tirando, purificando, né? Tirando do caminho todas as impurezas. Abrir espaço para essa energia positiva é isso, né? A outra energia que a gente tem aqui é Sanat Kumara, ativação da luz. E acho que é interessante, Saint-Germain chega purificando, limpando, né, as energias densas que possam estar te atrapalhando, te turvando a visão, para que você realmente enxergue o seu caminho em direção à luz. O seu caminho de evolução pessoal. E vem aqui essa outra figura com a ativação da luz. Brilhe, brilhe a sua luz. É a frase que ele traz aqui. A sua orientação interna está se manifestando em alto e bom som. Essa é a tradução da frase. Esse é Sanat Kumara, esse outro mestre. Os dois vêm aqui, a gente tem, não quer focar, mas tudo bem, a gente tem aqui um caminho de limpeza, de purificação e de ascensão, né? De conexão com a luz. Inclusive, pode ser uma questão de, por exemplo, você ser uma dessas almas que vieram, né, encarnaram aqui para trabalhar na elevação da humanidade, na energia, né? Acho que todos somos, na verdade. A gente não está vivendo esse momento de transição planetária à toa. A gente não está aqui à toa, né? Então, nós todos somos parte disso. E cada um tem a sua responsabilidade. Mas, aqui é como... Não leve para um lugar egóico de se achar a última Coca-Cola do deserto. O que eu quero dizer aqui é como se você tivesse uma real grande importância nisso tudo. E isso pode ser muito humilde, a partir de um lugar muito humilde, que é: você precisa o tempo inteiro estar atenta às suas atitudes, aos seus pensamentos,
porque isso influencia aqueles que estão ao seu redor. Você tem grande influência sobre aqueles que estão ao seu redor. Então você se torna um exemplo de alguma forma. O que eu quero, quando eu falo de humildade, não acho que você tá aqui para mudar o rumo da história do planeta. Não é isso. Eu só tô falando, né, para dar uma situada, porque é importante. Mas é muito básico, é muito simples até. É assim, você é um ser que vibra. Você pulsa energia. Então você influencia a energia daqueles que estão ao seu redor, na sua família, dentro da sua casa, no seu trabalho, sabe? Então você é uma dessas pessoas que precisa estar sempre atenta ao que você está vibrando, ao que você está pensando, a como você está agindo. Eu acredito, particularmente, que pessoas que trabalham com esse contexto energético, espiritual, pessoas que sentem o chamado para trabalhar em determinadas religiões, não, pelo contrário, não são pessoas evoluídas, são aquelas que mais precisam evoluir, então tem que estar ali muito pertinho. Eu sou uma dessas pessoas, inclusive. Então eu reconheço esse lugar aqui, dessa necessidade. E isso é sim para um todo, para um contexto coletivo, né? Quando a gente fala de transição planetária e tudo mais, mas é principalmente individual. É o seu caminho. É o seu caminho de ascensão, de crescimento. É o seu caminho de evolução enquanto espírito eterno. Então, é o momento. O convite aqui desses dois mestres é o seu momento de se comprometer com o seu próprio caminho de crescimento, de ascensão, de ir em direção à luz. A luz no sentido de um estado superior. É o momento de você se comprometer com isso. Levar a sério isso. E levar a sério pode ser, não é, como eu disse, né, se comprometer com uma religião, por exemplo. Levar a sério é estar constantemente consciente. Só isso que precisa. Consciente do que você fala, do que você pensa, do que você faz. Vamos ver aqui com o tarô a mensagem desses dois mestres para você, porque eu já falei um monte, né? Falei bastante. Fertilidade foi a carta que saiu no primeiro grupo. Por isso eu faço essas caras. No vídeo que vê a mesa não dá pra ver minhas caras e bocas, né? Mas eu faço. Ah, gente, tá de sacanagem. Assim, eu não vou conectar, a princípio. Nem lembro mais o que eu falei no primeiro grupo. Ouça a mensagem do primeiro grupo. Esse vídeo todo aqui é importante como uma mensagem única. Infelizmente eu não posso falar isso lá porque não dá pra voltar. Mas não é possível. Saíram as duas cartas que saíram na primeira linha de cartas do primeiro grupo. A fertilidade com o Ás. A fertilidade é a Imperatriz com o Ás de Copas. E eu coloco as cartas sempre no meio do deck, emaranhadas aqui. Não tem nem como dizer que foi de propósito. A terceira carta que sai é o 3 de Copas também. A celebração. É claro que aqui, essa fertilidade, essa figura da Imperatriz, ela traz uma mensagem muito diferente de tudo que eu falei lá. Na verdade, eu acredito que as duas mensagens estejam conectadas, porque lá ficou muito mais amplo e leva por um caminho bem diferente do que ela está me trazendo intuitivamente aqui. Aqui a gente está falando sobre, tendo em mente essa primeira parte da mensagem, disso que eu acabei de falar, sobre estar consciente, né, de tudo, isso te leva para essa situação que essas 3 cartas a princípio trazem. Aqui eu vou tirar mais. Mas isso te conecta com um estado interior de abundância. Isso te conecta, essa Imperatriz traz essa energia de fertilidade, é uma vida transbordante, é uma vida fértil, é uma vida com sentido. Essa é a energia dela. Então, quanto mais você se coloca nessa direção,
de tudo que eu falei antes aqui com esses 2 mestres, mais você vê sentido na sua vida, mais você se sente vivendo uma vida boa, né? Sabe aquela... Não que vai no sentido de bens materiais, mas é um estado interno, uma sensação de conforto, de contentamento, de felicidade, de sentido. É isso que essa energia traz de fertilidade. A vida fértil é uma vida próspera, é uma vida realmente nutrida e nutritiva, no sentido de você se sentindo feliz. A sensação... Quando a gente fala, né, sobre, por exemplo, compulsão alimentar, quantas vezes essa compulsão... Tô dando um exemplo, né? Quantas vezes essa compulsão alimentar não é um desejo profundo de se nutrir de algo que não tá na comida, mas é o que a comida representa. A comida representa essa terra, essa conexão com a vida. Terra é vida. Então, pessoas que têm compulsão normalmente buscam essa reconexão com a mãe, com a figura, com a energia, né, com o arquétipo materno, através da comida. E é isso aqui que, se você tem, por exemplo, ou já teve em algum momento da sua vida compulsão, por exemplo, não estou dizendo que isso é algo que está embutido aqui nessa leitura, mas quem sabe não veio como um exemplo real de alguém que está assistindo, né? Se você tem ou teve, aqui esse movimento de consciência, de busca de purificação, de limpeza dessa energia densa, de limpar esse karma, né, de trabalhar a sua consciência, o quanto isso tudo não te ajuda a se alimentar de alma, se alimentar de vida, e isso consequentemente te leva a uma diminuição desse sintoma, que é a compulsão, por exemplo, porque você se torna alguém nutrido, alimentado de vida. Enfim, é mais ou menos isso a energia dessa imperatriz aqui. E também isso leva, quando vem essas 2 outras cartas, o As de Copas, com uma oportunidade. Os ases são normalmente oportunidades que se apresentam, né? Aqui é o amor, um amor que se inicia. Só que eu não vou levar para um lugar de amor romântico, não. O amor é muito maior do que isso, né? Amor, a gente está falando disso tudo que eu acabei de descrever aqui. Amor à vida, por exemplo. Mas aqui também me vem muito forte uma sensação de que a gente está falando de encontrar o seu lugar no mundo. Tô falando repetidamente isso aqui. Uma vida com sentido. Para mim, passa aqui também por esse lugar no mundo. É quase como aquela coisa de encontrar a sua tribo, sabe? Quando essa celebração... 3 de copas, né? Normalmente são 3 pessoas festejando. Não literalmente de você indo a muitas festinhas, mas é você encontrando pessoas que estão na mesma que você, que estão buscando o mesmo que você, que têm pensamentos parecidos, num sentido de iluminação, essa busca de consciência, você encontrando aqueles que têm uma mentalidade, um objetivo parecidos com o seu, e isso acaba também te fortalecendo. Você se sente em casa, né? Você se sente pertencente a algo que é maior, e isso te estimula e te fortalece a seguir, porque esse caminho aqui não é tão fácil, não é simples. Muitas vezes é muito difícil a gente encarar as sombras, como eu falei no primeiro grupo, e por isso, para mim, essas leituras estão conectadas. Porque tudo que foi dito lá é também uma coisa necessária que você precisa fazer. Olhar para dentro. Olhar para dentro é exatamente isso aqui que eu acabei de falar, sobre essa busca de consciência, de iluminação. A gente só consegue evoluir, dar passos, quando a gente muda. E a gente só muda quando a gente conhece o que precisa mudar. E a gente só conhece o que precisa mudar quando a gente olha para dentro. Né? Uma coisa que leva a outra. Então, tudo que eu falei no primeiro grupo, talvez seja a introdução para isso aqui. Lá, eu não levei para muitos lugares. Eu tenho essa consciência. Mas porque não tinha como.
se você assistir, você vai entender o que eu quero dizer. Mas aqui é assim, uma vez que você aceita aquele convite do primeiro grupo, uma vez que você se compromete com essa busca interior de olhar para as suas dores, para as suas feridas, para a sua sombra, para isso que hoje é inconsciente, que hoje está oculto, você abre espaço para cada vez mais. Por isso que no primeiro grupo eu falo assim, tem uma parte que eu falo sobre uma consequência, por exemplo, é você encontrar um parceiro ou parceira, que foram as 3 primeiras cartas que saíram lá. Essa com o imperador, a imperatriz e o imperador. Mas eu falo assim, isso é uma consequência de todo o resto da mensagem. E essa consequência, esse par aqui, talvez esteja mais elaborado, que não é necessariamente um par romântico. Pode ser, sempre pode. É possível e é permitido para todos viver o amor romântico, né? Não só, mas romântico. Só que aqui é muito maior. É realmente você se sentindo em casa com a pessoa, se for o caso, e com esse grupo, que é algo muito maior. É encontrando a sua família. E aí isso significa muita coisa. Não é só uma construção de família com uma pessoa. Aqui a gente está falando de família de alma, que é o que essa carta, esse 3 de copas me traz, quando eu falo do festejo, né, do grupo festejando. Então todo esse movimento te conduz a esse encontro, ou a esses encontros. Para mim é isso que surge aqui. Que bonito, tudo conectado. Talvez no final vai dar para amarrar tudo. Agora parece que ficou solto, né? Tem uma parte da mensagem no primeiro grupo, outra parte aqui, talvez outra parte no outro vídeo. Interessante. Um vídeo diferente. Gosto. O que mais? Quanto tempo tem? 17 minutos. Vou pegar uma última carta. O que a gente tem aqui é inveja e decepção. 7 de espadas. Calma que eu vou explicar o que isso significa. Paciência com a temperança. É porque não é tão óbvio quanto parece e algo que normalmente se diz sobre essa carta desse 7 de espadas. Até pelo que está escrito, né? Decepção e inveja. E a última, 8 de paus, movimento acelerado. O que a gente tem aqui com esse 7 de espadas, a gente tem um despira as máscaras. Ele, inclusive, veste uma máscara. Despira essas máscaras. Você se libertar das personas. A gente sempre vai ter uma persona, né? A gente precisa dela para viver no mundo, para se adaptar funcionalmente ao mundo. Mas aquela sensação de que você precisa se moldar, se podar muitas vezes, ser menos, ou tá sempre com a sensação de tá faltando alguma coisa, eu precisaria ser desse jeito para conseguir, para ser essa sensação de desconforto, dá espaço a uma sensação de plenitude por ser quem se é. Despira as máscaras aqui é nesse sentido, de você, cada vez mais que você entra nesse contexto, nesse compromisso, você encontra a sua verdade. Verdade foi a última carta que saiu no primeiro grupo. Você encontra a sua verdade, sua essência. Você se aproxima de quem você realmente é, sem máscaras, sem eu sou isso aqui. A gente tem muito essa noção de eu sou o meu nome, meu CPF, meu trabalho, né? Tá, mas você é além disso, você é muito mais do que isso. Se não tiver esse trabalho, você é o quê? Você não é nada? Você é muita coisa, mesmo que você não tenha esse cargo, essa função nessa empresa. Então, é esse além.
é o que mais, porque é o que é tudo que você é. É você encontrando cada vez mais espaço para ser tudo isso, sem medo, sem vergonha, sem culpa, sem falta, sem a sensação de faltar algo, sendo plenamente quem você realmente é. Esse movimento te dá possibilidade, te dá espaço para isso, mas é também o que te estimula a fazer isso. Então, muitas vezes aqui a gente também está falando sobre um processo de se desfazer de muitas coisas. Por exemplo, entender que relações você tem que não estão alinhadas mais com esse caminho, sabe? Vou dar um exemplo mais corriqueiro possível. Você era uma pessoa que no passado saía 7 dias na semana, bebia todos os dias da semana, ia pra festa, balada, night, sei lá como é que chama hoje em dia, balada, fim de semana inteiro, vivia encachaçada. Hoje, você pode ser uma pessoa que não tá mais nessa, você tá em outra. Às vezes você nem bebe mais. E aí, aquelas amizades que você tinha lá atrás se mantiveram naquele mesmo ritmo e ficam instigando. Pô, vamos? Ai, que chata. E aí é o momento, talvez, de você decidir, ainda faz sentido ter essas amizades? O que essas pessoas te oferecem, além desses convites, que faz sentido de você dispensar energia para se relacionar com elas, sabe? Tem algo que elas te acrescentam de fato? Ou talvez você só mantenha na sua vida porque, já tô acostumada. Então pode ser um momento também de limpeza, como Saint Germain traz a purificação. Limpeza dessas relações, de pensamentos, como eu falei, de sentimentos. Investigar o que você sente, investigar os seus pensamentos, investigar as suas relações. Decidir o que é sim e o que é não, o que fica, o que não faz mais sentido. Entender se o caminho que você está desejando trilhar, profissionalmente, por exemplo, é um caminho que realmente faz sentido para você, te leva para onde a sua alma está te conduzindo. Ou são só aspirações do ego. Eu preciso chegar no tal cargo na empresa X porque isso vai me fazer me sentir bem sucedida. Um lugar que não faz o menor sentido para você, não tem nada a ver com os seus valores, mas tem que ser lá, porque lá é de grande... Sabe essas coisas que às vezes a gente vai fazendo? Tô dando mais um exemplo, né? Talvez amplo demais, mas muitas vezes a gente vai agindo de acordo com o status quo, né? De acordo com o que é socialmente aceito e desejado, e a gente sequer pensa se aquilo faz sentido pra gente. E é aí que tá essa questão das máscaras. Despir essas máscaras é olhar através disso, além disso, na verdade. É olhar se isso faz sentido pra você. E aí decidir, eu sigo ou é o momento de parar. Eu posso até não saber pra onde eu vou, mas eu não vou seguir nesse caminho, porque esse caminho não é meu. Não fui eu que defini isso. Definiram pra mim, eu nem pensava. Agora eu penso. Agora eu tenho consciência. E agora eu escolho. Eu escolho um caminho diferente. Eu escolho descobrir que caminho é esse. É essa descoberta que vem aqui nessa carta com esse mestre Sanat Kumara. A ativação da luz. E é isso. Assim, finalizando. Tudo isso não falei muito, mas falei, né? Na verdade, movimento acelerado, 8 de paus. É uma carta que fala sobre quando você encontra esse rumo, esse sentido, nada mais te para. E se torna aqui uma grande espiral. Num sentido de uma coisa que leva a outra, que estimula a outra. Então, você começa a ver caminho e a caminhar. E aí você vai se tornando cada vez mais quem você realmente é, e isso vai te levando cada vez mais para os lugares certos, para as pessoas certas, e isso vai crescendo e ampliando e ganhando espaço, e você vai vivendo cada vez com mais sentido.
e se sentindo cada vez mais feliz nessa vida. Não significa um mar de rosas, que não vão ter problemas, não vão ter obstáculos, não vão ter momentos em que você vai se descabelar desesperada porque tá difícil pra caramba. Vão ter. O caminho da luz não é um caminho de gratiluz e só coisas boas. Ele é um caminho de muita sombra, de olhar para a sombra, para iluminar essa sombra. Então, como eu disse no outro vídeo, algumas semanas atrás, quanto mais luz, mais sombra. É por isso. Inclusive, eu falei um pouco sobre isso, acho que falei, lá no podcast, porque eu falo sobre essa questão da sombra, do ego. Eu comecei falando a partir desse vídeo e eu vou deixar o link do podcast aqui embaixo se você quiser ouvir. Vou deixar desse episódio, que na verdade foi o primeiro, tem mais outros falando sobre o assunto, mas pra gente conversar sobre essa frase, quanto mais sombra, mais luz. Porque aqui é isso, quanto mais luz, mais sombra, na verdade, né? E o contrário também. Mas quanto mais luz você tem, e quanto mais luz você busca, provavelmente mais sombra você tem pra trabalhar, pra iluminar, pra descobrir o que ela esconde, o que tá inconsciente. Tem muito trabalho interno pra ser feito. E esse trabalho não é gostoso. Ele é benéfico, mas não é gostoso. Olhar para as nossas dores, para as nossas feridas, para as nossas incapacidades, limitações. Compensa. Isso é um fato. Leva a gente para outros níveis, né? Mas é isso, gostosinho. Não vou dizer que é, porque não é, né? É uma grande verdade. Enfim, sendo honesta. É isso. Vou finalizar aqui. Falei muito. Te vejo no próximo vídeo.